Fala aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa. Como falamos na semana passada, falaríamos dando continuidade aí sobre mitos, a liderança e assim por diante. Inclusive, você pode colocar aqui nos comentários alguns mitos e também, obviamente, participar ativamente, mandando perguntas e assim por diante, cooperando nessa comunidade aqui dos The Bookers. Isso aí. Não é? Bom É demais. nóis. E aí, Kuiper, você tá bem? Tô bem, tudo certo. Agora que essa semana passou, a gente refrescou ainda mais a memória, né? Então, estamos aqui de volta. Não, mas até sobre gravar coisa no mesmo dia, né? Tu sabe que esse assunto era off-topic, né? Do nada tu tá trazendo pra aqui agora o programa. Mas é algo que eu acho que vale a pena pra uma introdução assim de quebra-gelo, né? Pra esse Tá. tempo. Mas eu gravo estudo bíblico toda semana e de fato daí é toda semana que a gente grava, né? Toda segunda-feira. E aí eu percebi em 3 semanas seguidas a thumbnail, eu com a mesma camiseta vermelha. Aham. E aí eu percebi que é o ciclo de lavação de roupa da minha casa, né? Eu Olha lavo, só. lavo as brancas, daí lavo as pretas, daí final de semana as coloridas. Geralmente vai nessa ordem, assim, né? Olha só. E aí, na segunda-feira, sempre tava limpa. Mesmo padrão. Aquela mesma vermelha que não precisa passar, daí eu pegava uma correia. É insider não, que é insider não precisa passar. Não? Então, daí eu comecei a prestar um pouco mais de Botar atenção o nisso. 15, o cupom. Oi, que isso? Saiu uma publicidade aqui? Mas é isso, né? Legal, entendi. E 7% dessa publicidade do que vier a partir do... Vem pro Seria ótimo. Mas Insider Bibotalk 15 é só usar o cupom que dá desconto. Mas tudo certo, estamos bem. Mais mitos sobre liderança. Foi bom demais a gente falar semana passada, É né? nóis, Então, é verdade. dá muito assunto, Aliás, né? uma coisa muito legal que a gente viveu como igreja foi o batismo, né? Agora. Meu, Foi verdade. formidável. Foi aonde? Verdade. Foi na praça lá do Guanabara? Guanabara, Parque da Meu, um Cidade. lugar muito bom pra fazer esse tipo de evento. Ou teve uma filha Muito de... bom mesmo. teve uma menina que se batizou, a filha da... A filha da Larissa, não, Larissa é tua esposa. A filha da, meu Deus, esqueci o nome dela, melhor cortar essa parte. Nossa, eu amo essa pessoa, esqueci o nome dela. A Letícia? Ah, A filha sim, da Letícia sim, se filha da batizou, Lê, né? a Elisa. É a Elisa. aham. A Milena veio falar comigo. Ah, pai, Foi- como é que é o foi batismo e maravilhoso, tal? Falei, cara. vamos Que legal, conversar, hein? vamos conversar. Boa. Cara, tiveram foi incrível. 300 e tantos, 320 batismos. coisa Olha assim. só. Foi bem legal, cara. Que legal. E Muitos aí, por exemplo, testemunhos. você falou da Elisa, né? Que é mais nova e tudo mais. E aí todos escrevem um testemunho, né? E o testemunho das crianças também muito legal, assim, muito... Uma Que legal, bênção. né? Foi Que muito bacana. especial, foi um dia muito Foi. bom. Poderoso. É isso. Mas vamos lá. Bi, você tá bem? Tô bem, tamo together, daquele jeito, prontos para mais uma conversa franca sobre liderança. Daquele jeito. Então é bora nóis. lá. Roda a vinheta porque tá começando mais um Na Mesa. Pá! Vamos lá. Vamos lá pro nosso assunto. Do nada, pá! Só- Pá, pará, pá, 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 pará. O morro do Dedé onde invade. Ai, meu Deus, mano. E aí, Botafogo foi campeão da Libertadores ou não? Não sabemos. Cara, é verdade. Olha, eu hein? como um palmeirense mequetrefe, tu não pode falar, porque corintiano é fiel, né, mano? É claro. E, cara, a torcida do Corinthians é um fenômeno mesmo. Eu já entendi isso aí. Não é porque, assim, ó, o botafoguense é um torcedor meio em crise, né? O Maurício Meirelles até tava conversando sobre isso. Ó, galera, o time já mudou a mentalidade. Olha aqui, ó, 3-0 no Palmeiras. O jogo não tinha acabado Sim. ainda, que depois a gente fez um golzinho lá pela honra. Mas, mano, os torcedores, eles têm uma relação, assim, diferente com o time. Mano, o corintiano e a torcida do Corinthians e o time do Corinthians, ele é um fenômeno social mesmo, interessante. É. Inclusive, até o Thiago Leifert tem uma entrevista dele. Não, quando a audiência no esporte tá baixa, enfia alguma coisa do Corinthians. Corinthians é tema, Corinthians é notícia. Mesmo quando tá ruim, entendeu? Mas Corinthians é impressionante mesmo. Mas o Botafogo, eu torço. Mas até pelas propagandas de marketing, que obviamente eu não concordo, né? Aham. Mas, por exemplo, o Corinthians fez algumas campanhas que foram muito fortes, né? Primeiro, Corinthians é uma religião. É, tipo isso mesmo, mano. Ah, Tem o Pix agora pra você dar o dízimo pra construir o estádio lá agora. Não sei se você vai participar. Segundo, teve também a República Democrática do Corinthians, né? Falando que é uma nação. Meu Deus. Então, existe até no próprio marketing do Corinthians essa coisa de, tipo, somos um povo, uma nação e assim por E tu diante. vê, era um lugar que acho que a torcida do Flamengo já ocupou, assim, né? Porque, né, a maior torcida do muito Brasil mequetrefe, e torcida tal. do Flamengo, né? Não, ó, gente, é o Lipão. Eu nem acompanho direito de futebol. Não vejo. Não, eu nas redes respeito os sociais. flamenguistas, mas uma coisa que é inegável é o quê? Eu acho que o Flamengo tem mais torcedor que o Corinthians, acredito eu. Sempre foi a fala nacional, né? A maior torcida do Brasil e tal. Porém,
a torcida do Corinthians ela é muito mais corintiana do que o Flamengo. Pode ser. Não é fiel, acho que o tema fiel cabe muito mesmo, sabe? É uma parada meio... É idolátrica até, né? É idolátrica. Perigosa, inclusive. Perigosa. Enfim, mas eu sou palmeirense, mas eu não sei também se a gente vai ganhar... Eu não sei se a gente vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Botafogo ganhou a Libertadores. Então, é que, ó, isso pode Vamos envelhecer fazer uma mal. aposta? Então, Mentira, bets é um pecado. Não, mas assim, ó, pecado, pode envelhecer mal, mas hoje é quinta-feira. É um bom tema, apostas. Já fizemos aqui na mesa? Não. Vai ter na mesa sobre apostas. Boa, verdade. Muito bom. Não, tem que, cara, é um problema nacional. E tá dentro da igreja. Porque é muito louco. O crente não joga na Mega Sena e entre outras apostas. Mas na Betis Na Betis tá lá. Inclusive a odd pro Atlético... Vai lá, vamos lá. Esse é outro assunto. Vai. Meu Deus, o TDAH tá vencendo, mas vai. Então, sábado passado teve a final. Foi Atlético e Botafogo. Final da Libertadores. O que tu acha que deu, Bill? Atlético e Botafogo? Ai, Atlético cara. Mineiro, né? Atlético Mineiro? Deu empate. Ah, não tem empate é o afinal. jogo único. Cara, Atlético ou Botafogo. Eu vou Botafogo. Eu acho que o Botafogo tá fazendo uma boa também campanha. acho que o Botafogo foi tá fazendo uma boa Botafogo campanha. também. Tá. Agora, E aí, assim, ó, reta do Brasileirão. Palmeiras aí, vai ganhar, isso não tem quarta-feira, dúvida. ontem à noite, o Inter ganhou do Botafogo, tá, gente? No estádio Beira-Rio. E agora eu tô esperando o próximo final de semana, que vai pra última rodada. O São Paulo precisa ganhar do Botafogo e o Inter do Fortaleza, e o Inter pode ser campeão brasileiro. Não, o Palmeiras vai ser. O Palmeiras vai ser. O Palmeiras vai ser. Você tá acreditando que o Inter vai ser campeão brasileiro? Não, eu tenho esperança ainda, né? Porque ainda é possível. Agora, muito impossível. O Inter tem ganhado do Flamengo porque o Palmeiras vai ser. Isso já tá decidido. Não tem o que fazer, Botafogo vai ganhar do Inter. Daí acabou. Acabou. Ontem. O Botafogo vai ser campeão dobrado. Não, o Palmeiras vai ser. Não vai ser dobrado. Eles não merecem isso tudo, né? O Palmeiras tem que ganhar alguma coisa. Cara, porque é o seguinte, ó. Mas uma coisa que eu fico pensando mano, na cabeça. Claro que eles ganham muito dinheiro, né? Como diz um repórter futebolístico, o jogador ganha dinheiro pra perder, né? Porque quando ele ganha bônus, né? Então eles lutam pelo bônus que eles vão ganhar. É muito louco isso. Ele ganha salário pra perder. Porque se ele perdeu, ele ganha salário. Se ele ganha bônus. Então, né? Ele ganha salário pra perder e ele trabalha pra ganhar o bônus. Isso é um repórter jornalístico lá do Rio de Janeiro que fala. Então, é muito louco. Mas, cara, eu apesar de eles ganharem muito dinheiro, e tem que trabalhar pra caramba mesmo, porque ganha muito dinheiro, e quem trabalha muito tem que ganhar muito dinheiro, não é a realidade de todo brasileiro, mas é a realidade do jogador de futebol. Mas, mano, imagina tu, 2 finais na mesma semana. Como é que o coração aguenta isso? Não, na quarta-feira contra o Inter, ontem eles estavam já comemorando a vitória da Libertadores, por isso que a gente ganhou. Pode ser, enfim. Mas enfim, gente, isso aqui... diz aí nos comentários o que aconteceu, porque isso aqui é um bando de gente que acompanha futebol por cima falando que tá achando que vai rolar. Mas vamos lá pros mitos da liderança, que é o que importa. Aí, vamos lá. O primeiro mito que a gente vai tratar hoje é qual? O líder solitário, né? O líder lobo solitário. É uma pessoa muito sozinha, uma pessoa... Enfim, que tá no topo do monte, lá no topo do monte não chega ninguém, porque o ar é rarefeito, enfim. Olha, tá em outra frequência. Exatamente. Nossa, que coisa boa. Faz tempo que eu não ouço falar desse cara. Obrigado por me lembrar. Mas, nossa, não, ele sumiu mesmo do meu feed, glória a Deus. Olha. Sumiu, não sei o que aconteceu, enfim. Mas, vai. Mas vamos lá. Opa. Líder e a solidão, né? É uma realidade, não é uma realidade? É uma realidade. Enfim. É uma realidade, mas errada. O líder tem que ter solitude. Eu acho que ele tem que ter um momento, como todo cristão tem que ter, ou seja, uma solidão escolhida. Eu escolho estar sozinho com Deus e tal. Então é a solitude, não é a solidão. Agora, o líder que se isola, né? O líder que se isola, ele está contrário aos princípios bíblicos. E eu também quero ter um coração... sabe assim, generoso não, qual que é o... compassivo, porque benigno. Assim, benigno e até assim misericordioso, porque às vezes eu entendo, nem todo líder que se isola é porque é arrogante, é narcisista, enfim, é porque é alguém que não quer comandar sozinho. Mas às vezes, né, a vida deu tanta porrada, sabe, o cara apanhou tanto que a única defesa que ele achou foi... essa liderança sozinha. Sim. E essa liderança, e assumiu para si esse lugar, e eu subi aqui e agora eu estou nesse Olimpo, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? E por isso que eu já faço essa ressalva, porque às vezes a pessoa ouve aqui o nosso podcast e ela já vai, não, meu líder é isso e tal. Não, e às vezes ele é, e você tá certo em dizer que ele é, mas ele é não porque ele tem essa característica, mas ele foi levado pela vida lá. E claro que ele precisa sair de lá, né? Porque o princípio bíblico da liderança é de 2 em 2. Paulo, inclusive, é um cara que não liderava sozinho. Ele preparava líderes para a comunidade e falava para que essa comunidade, que esse líder treinasse outros, né? Então, e você vê Paulo triste porque foi abandonado por amigos. Paulo fala constantemente dos seus
colaboradores, né? Tanto homens quanto mulheres, né? Ou seja, então você percebe que a liderança não é um lugar sozinho, né? Cara, o próprio Deus não é solo, né? Ainda que Deus seja um, ele é três, trino, né? Então você percebe que a comunhão, o pensar em conjunto, o caminhar ombro a ombro é algo muito divino, né? Ao ponto do próprio Deus ser 3 pessoas. Então, sim, a liderança solitária, ela é um problema seríssimo. Não à toa, talvez muitos casos de burnout e até mesmo suicídio de pastores aconteceu por conta disso. O Instituto Schaeffer fala que 70% dos pastores ou tiveram ou terão depressão. Eu confesso que esse tema eu acho muito interessante, porque quando se pergunta sobre liderança solitária, eu vejo que existem várias camadas disso, né? Existe desde a camada do líder tomar decisões sozinho, de maneira solitária e individualista e tudo mais. Existe até a rotina do líder, existe até a questão do aniversário do líder, sei lá, de várias outras coisas. Ou do líder que tem milhões de seguidores e como que a expectativa das pessoas, talvez, de que tenha milhões de amigos, então, mas que a gente sabe que isso é irreal e impossível. Exatamente. Então, eu vejo que tem várias camadas. E é um assunto que eu acho muito interessante. Até nesse último sábado eu fiz um quiz, né, no NVT, nos jovens aqui de Joinville, e da Onda aqui. E uma das perguntas que fizeram e colocaram na caixinha foi essa: como um líder pode evitar uma liderança solitária? Então, o que eu percebo? Eu percebo que esse tema não é só, às vezes, culpa do líder, é também, às vezes, culpa do contexto geral, às vezes é culpa do líder, às vezes não é culpa de ninguém, às vezes é uma realidade que se impôs. Então, eu vejo que o líder... Porque, assim, é uma verdade que a gente tá tratando como um mito, mas eu sempre ouvi isso como uma verdade da boca de muitas pessoas, né? Que a liderança é solitária, eu sempre ouvi isso. E qual que é o ponto? Eu entendo que, num certo sentido, o líder precisa ser alguém preparado para enfrentar a solidão e a solitude. Boa. Sabe? Ele precisa ser alguém que está disposto a isso. Por quê? Porque se a gente olha, que nem o Bíblia citou todos esses textos de Paulo, né? Paulo é aquele que, a princípio, pelo que a gente percebe, ele quer formar líderes, ele quer ter cooperadores, mas ele também teve que enfrentar estar sozinho numa prisão, tá abandonado pelas pessoas, tá? Então, e eu, assim, convivendo com alguns pastores que eu já convivi, eu percebo, por exemplo, testemunhos de pastores que estão enviados para uma cidade lá longe, em tal lugar, e já não sei quantos Natal, os 2 são pastores e os 2 precisam fazer o culto de Natal em comunidades diferentes e não tem momento ali, enfim, de comunhão com uma família ou com algo do tipo. Isso é solitude. Eu mesmo já experimentei no período ali da pandemia e tudo mais que eu estava estagiando, período de solitude em questão de distância familiar, solidão aí no caso, né? Então, mas é isso que eu quero dizer, que eu acho que tem várias camadas, assim, esse assunto. Bem legal. O que eu acho que é importante a gente partir primeiro é do princípio, e o princípio eu acho que o Bibo trouxe muito bem, que é o fato inegável de que a palavra não recomenda uma liderança solitária, né? Pelo padrão divino, pelo padrão do casamento, da família, pelo padrão da comunidade, da igreja. Sempre é um povo, sempre são pessoas e assim por diante, né? O próprio Jetro vai lá aconselhar o Moisés a delegar, a ter outras pessoas junto com ele, assim por diante. Então, o padrão é esse. Agora, a realidade, por vezes, se impõe ao padrão, se impõe a um princípio e, de fato, nos empurra, e eu digo isso porque eu já tive vários momentos, enfim, a uma solidão. E, obviamente, o que eu penso é o que muda muito é qual é o motivo da solidão e qual é a motivação da solidão. Por exemplo, eu me vi alguns momentos sozinho, não desejando estar sozinho. Eu queria ter pessoas junto comigo para me amparar, para abrir o coração e assim por diante, enfim, mas que por N motivos que não vale a pena aqui ficar se desgastando, enfim, não estiveram. E se ausentaram e se eximiram das suas responsabilidades de companhia, de presença e assim por diante. Então, o líder tem que estar preparado para a solidão, e disso eu não tenho dúvida. Como também, em alguns momentos, como o Bibo já mencionou lá atrás, o líder ele precisa estar apto à solitude, porque, de fato, ainda que a liderança tem que ser compartilhada, decisões têm que ser ponderadas, assim por diante, existem momentos, como Jesus mesmo viveu, Paulo viveu, enfim, que para o bem do ministério, ele vai ter que se ausentar para orar, para jejuar, para buscar a Deus e assim por diante. E isso é uma decisão de solitude. Então,
o padrão bíblico é companhia. Mas às vezes a realidade se impõe e nos leva à solidão. E às vezes se faz necessário a solitude para reflexão, para pensar, para orar, para buscar Deus, assim por diante. Então, aí eu quero levantar um ponto nessa tua fala aí para ver se eu quero entender um pouco melhor o que tu fala, assim. Porque tu vai entender onde eu quero chegar e tu não vai ficar brabo comigo, eu acho. Tomara que não fique brabo. Gente, ele vai ficar bravo ou não? Comenta aí. Vai lá, pausa e comenta. Mentira. Não, porque assim, ó, quando tu fala assim do líder, né? Eu concordo que o líder tem que ter a solitude. Mas quando tu fala assim que o líder tem que se ausentar para orar e jejuar, concordo também contigo. Essa tua fala, eu só coloco assim um sinal de alerta, né? Eu só levanto uma bandeira de alerta. Por quê? E tu vai entender onde eu quero chegar. Porque muitos líderes narcisistas e dominadores, que é o programa passado, volte um na mesa, né? Muitos líderes narcisistas e dominadores usam essa espiritualidade para dizer... total, entendi já. Entendeu, né? Irmãos, estava eu orando, busquei a Deus, fiz um jejum tal... E Deus mandou eu dizer para vocês e nós fazermos isso. Mas daí já é outro problema, né? Não. É que eu gosto de colocar isso na mesa porque, às vezes, se usa essa linguagem. Sim. E eu entendi o porquê tu usou e eu concordo com ela. Mas as pessoas são mestres em pegar coisas boas e usarem de maneira errada. Então, gente, eu acredito muito nessa ideia seguinte, que a sabedoria divina está na multidão dos conselhos. Então, sim, eu penso que o líder... Ele pode ser aquele cara que chega lá, vai no monte, fala com Deus e pode ter uma experiência autêntica com Deus, mas ele vai descer e vai encontrar a igreja. Gente, é o seguinte, isso aqui ecoa, porque se é algo de Deus, aquilo que Deus está falando com o líder, o CEO, sei lá, o líder principal, vai de alguma forma estar encontrando eco na outra liderança, sabe? Em quem está liderando junto com essa... Aí que está a importância do conselho, né? Exato. De um conselho, na verdade. Por exemplo, o nosso modelo aqui é episcopal, né? Você é o episcopo que tem a liderança máxima da igreja. Mas você tem um conselho. Então, a liderança final é sua, mas você tem um conselho. Eu espero, né? E acho prudente, sim, que você vai para o monte, você ora e você jejua, mas você chega para o conselho, sabe? E o conselho delibera sobre isso, sabe? Eu acho que é importante, porque quando é algo de Deus, vai também encontrar ressonância no coração do conselho. Porque senão a gente cai nesse problema, assim, que é o problema de muitas igrejas, né? O pastor manda e desmanda conforme a revelação que ele teve. E assim, infelizmente, a gente tem muitos casos, né? Que são documentados, filmados, né? Assim, de coisas que... justamente até por esse motivo que, ainda que tenha nuances... Ainda bem que tu me cortou, que eu ia citar um negócio aqui terrível. Ainda que tenha nuances episcopal, o nosso modelo de governo, a gente não chama episcopal, chama cooperacional, porque é uma prerrogativa do conselho participar das decisões. Legal. Então, ainda que, de fato, no modelo cooperacional que a gente opera, eu dê a decisão final, eu tenho como obrigação ouvir o conselho do conselho. Tu delibera junto com outras pessoas, entendi. E aí, digamos assim, você fala, gente, eu quero pintar a onda dura de rosa. Aí eu quero pintar, porque Deus me falou que tem que pintar a onda dura de rosa. Aí todo mundo do conselho fala, não vai ser rosa, porque às vezes... E aí vem o autoritário, não, vai ser rosa porque Deus falou comigo no monte, né? Aí é um problema. Mas acho que essa é a importância do conselho, deliberar para vocês pensarem juntos, né? E aí que tá. E aí eu acho que entra um outro ponto, né? Que o Kuipers falou num ponto ali muito legal, que é essa questão do... Quando você pensa um líder que tem relacionamento, não tá solitário, enfim... do que você tá imaginando? Né? Um líder que tem 1000 amigos? Não, isso não vai existir. E aí o que eu digo é o quê? Quem são essas pessoas, enfim, que estão próximos a um líder? Porque, na verdade, isso é o padrão da vida humana, né? O Bibo, ele tem relacionamento com poucas pessoas que estão próximas a ele, onde ele divide a intimidade, divide questões, enfim, pessoais, assim por diante. E um líder, de igual forma, é utópico, e eu diria até, inclusive, nocivo, um líder que não tem uma fronteira de relacionamento aonde algumas pessoas, obviamente, bem intencionadas, gente de Deus, enfim, tá junto ali para exortar, para corrigir, para ouvir confissões, fraquezas, para chorar junto, para se alegrar junto e assim por diante. E o líder, ele precisa saber quem são essas pessoas que estão próximas a ele. Com certeza. E até assim, nesse sentido, qual que é a opinião de vocês sobre esses círculos de amizade do líder? Porque, por exemplo,
Nós aqui, né? O Lipão é pastor local e global da Onda. Eu sou pastor local. O Bibo também com relação a tanto a membresia local quanto a podcast e tudo mais. O Bibo sempre comenta muito com a gente, às vezes até aqui na mesa, né? Que você tem bons relacionamentos e até momentos onde você se sente até discipulado no relacionamento com esses amigos, né? Com essas pessoas com certeza. que você troca ideia. Mas não são pessoas que você exerce uma liderança necessariamente pastoral sobre elas, né? Não. Então, até isso acho que é um ponto legal, já que a gente entrou nesses assuntos de solitude, solidão e estar com pessoas e se rodear de pessoas, né? Qual que são, na opinião assim, de vocês, né, limites e uma postura boa de nutrir esses relacionamentos com ovelhas, por exemplo? Qual que são parâmetros para isso? O que eu penso pelo menos na minha prática, assim, sabe? O líder, ele precisa ter parceiros de ministério. Que é, por exemplo, o que eu tenho. Um exemplo. Eu estava no Over Mission agora no final de semana passado e uma pessoa que eu tenho muita estima, é meu amigo, enfim, é o Douglas Gonçalves. Foi uma tarde maravilhosa, porque a gente estava conversando de igual para igual. Eu não sou pastor dele, ele não é o meu pastor, eu não lidero ele, ele não me lidera. Mas a gente pôde abrir o coração, ele abriu o coração, falou os problemas que ele está enfrentando no ministério, eu abri meu coração, a gente se alegrou junto, a gente se aconselhou e etc e tal, enfim, que são parceiros de ministério, aonde não existe quem é maior que o outro, né? No sentido da liderança, né? E tem um outro ponto. Lidera sobre Desculpa o outro. te cortar, mas é porque eu faço isso, que eu sou um educado. Não, e assim, e todo pastor tem que ter amigo pastor. É isso aí. Porque, por exemplo, assim, tudo bem, eu sou um cara que estudei, eu tenho vários amigos pastores, mas se o Lipão vem se abrir comigo, cara, tem coisa que, claro, como um bom ouvinte, eu vou ouvir, vou orar por ele, e às vezes só o fato dele me contar já deixa ele melhor. Mas não, quando ele se abre com o Douglas, além do Douglas ser uma cópia de Jesus, sacanagem, além do Douglas, tem o lance de que o Douglas também é um pastor jovem, né, de certa forma, e lidera a igreja. Então, eles têm coisas em comum que, de fato, o Lipão... o Douglas vai entender melhor o Lipão em alguns aspectos, entende? Não que, para aconselhar o Lipão, tem que ser um pastor, não. tem que ser alguém bíblico, né, no primeiro momento. Mas é inegável que a experiência conta, cara. Né? É inegável. Então, assim... A compreensão de realidade, assim. Sim, entende a pressão, o que é liderar pessoas, né? Enfim, acho que tem que ter os cooperadores. Tem que haver uma intencionalidade nisso, né? Agora, o que o Kuipers perguntou é interessante, porque... Ele perguntou sobre a amizade com as ovelhas, né? Com liderados, assim por diante. E eu acho que sim, existe espaço. Porém, existem muitos cuidados nessa amizade. E tem que haver muita maturidade. Não dá pra fazer todas as piadas, viu, Rodrigo? Não dá. Eu não digo nem por esconder coisas, entende? Mas é porque facilmente as pessoas confundem relacionamento, né? Então, por exemplo, né, uma ovelha comum pode se achar no direito de, tendo amizade com o pastor, ter benefícios de, sei lá, de opinião, desconto ou de na conferência. Desconto, seja lá eu quero a área VIP ali. Ter benefícios, enfim, que não compete a ela, entende? Porque isso não é um benefício ou não é uma autoridade para amigos do pastor. É uma autoridade, um benefício para pessoas que estão em determinado nível de liderança e assim por diante dentro da igreja. Então, eu acho que é possível, mas é muito perigoso. É muito... Perigoso não é a palavra certa. Eu acho que é muito desafiador você administrar de tal maneira essa amizade de que não haja uma invasão de ofício, uma invasão de autoridade e tudo mais, né? Boa, muito bom, muito bom. E aí, qual que é o próximo tópico? Qual é o próximo mito? Próximo mito, vai lá. Acho que do solitário é isso, né? O líder solitário. Dar uma conclusão disso aí? Qual que é o resumo disso? Não, foi bom. Não dá pra... ninguém caminha sozinho, mano. Nem o líder. Acho que o próximo mito a gente pode juntar dois, que é o líder que sabe de tudo com o líder que não tem fraqueza, né? Acho que as duas coisas dá pra combinar. Não dá, hein? Tu acha que não? Acho que são coisas distintas. Vamos distinguir as duas, Acho que é bom. Porque saber de tudo é uma coisa e achar que não tem fraqueza é outra. Tá, então vamos pro saber de tudo. Mas os dois partem de um mecanismo de poder, assim, né? Sim, mas daí todos, né? Aí todos os mitos partem desse mecanismo. Então vamos lá. Líderes sabem de tudo?
Não sabem, e por isso precisam caminhar com outras pessoas. Acho que já junta com o outro e responde esse, né? Boa. Cara, é uma arrogância você achar que sabe de tudo. E você achar que tem todas as respostas. E digo mais, e você achar que toda hora Deus tá falando com você e te dando as respostas. Boa. Isso é muito complicado, muito complicado. E o assunto já tá chato, pastor Lipão já tá bocejando. Tá cansado, né? Viu? Por isso que é ruim malhar cedo, viu? Nada. Não, falando sério, líder não sabe Já de tudo. liberei endorfina. Já liberou endorfina. Mas não, líder não sabe de tudo porque ninguém sabe de tudo, sabe? A sabedoria tá na multidão dos conselhos, como a gente falou anteriormente. Então é uma arrogância o líder. O líder tem que ter ajuda, tem que ter conselho. Ele precisa ler livros, Tem que precisa ouvir estudar, outros. tem que ouvir outros. Entende? Não sabe, não. Eu acho que uma frase, uma fala que você falou é bem pertinente. O líder precisa ler livros. Porque até tem um livro do Wayne Cordeiro, Mentores Segundo o Coração de Deus, alguma coisa assim, que ele fala sobre essa questão de a gente aprender através dos livros, usar os livros como mentores para a vida, enfim. E de fato, uma coisa que eu acho indispensável na vida de um líder é uma biblioteca cheia, né? Não pela vaidade intelectual, porque daí tem um outro problema. Exato. Que as pessoas hoje usam a literatura, o livro, enfim, a leitura, como um troféu, como uma vaidade, enfim. E eu penso que a literatura, os livros, precisam ser lidos, adquiridos e tudo mais, como uma forma de aprendizado e de o líder não se isolar de aprender com outros, né? Mas se atualizar, ouvir contextos e assim por diante. E é muito precioso, né? Por exemplo, se a gente pega... enfim, já vi frases, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu ouvia vídeos do Douglas Gonçalves falando: o Francis Chan me discipulou através dos livros, né? E qual que é o ponto? Quando ele teria... E teve, né, de conversar, mas quando ele teria a oportunidade de passar talvez um ano ou meses em mentoria semanal com o Francis Chan, por exemplo. Com várias outras lideranças ao redor do mundo, e pessoas, e pastores, Saul John Piper. Pega qualquer outro pastor que você goste, ou que seja uma referência, ou que tenha um ministério relevante, saudável. O livro que ele escreveu pode trazer lições muito valiosas que vão te ensinar muito, e é uma mentoria que você vai estar fazendo. Então, várias leituras que eu já fiz até hoje são leituras que, assim, talvez eu nunca teria pensado naquilo daquela maneira, ou eu não teria hoje pensado naquilo e precisaria passar alguns anos da minha vida ou passar por aquelas experiências para então talvez me questionar sobre aqueles tópicos ou aqueles assuntos, enquanto que em meio à leitura aquilo já foi uma luta, um conflito, um aprendizado, um entendimento que enriqueceu muito, né? Mas sobre isso que a gente está falando de líderes saberem tudo, né? Exatamente. Eu creio que na tomada de decisão, na organização das coisas, um líder precisa ser bem assessorado, né? Isso. Até se a gente pega enfim, algumas verdades sobre liderança que a gente vê outros pastores que falam muito sobre esse assunto, escrevem livros sobre esse assunto, eles falam, né? Se rodeie de boas pessoas, de pessoas que entendem do que estão fazendo, de bons profissionais, bons conselheiros. Se a gente for falar num âmbito de, sei lá, de escritório de igreja que envolve departamento de administração, de arquitetura, de comunicação, reúna boas pessoas para te aconselhar. Acho que o Steve Jobs, né? Não sei se eu posso estar falando aquelas frases, tá ligado? Que pega o Einstein disse isso. Pode ser que seja. Mas eu acho que ou é Steve Jobs ou alguém da Apple. Mas algum CEO da Apple falou, né? Que ele contratava os melhores para que os melhores o aconselhassem, para que os melhores o direcionassem, e não para que ele precisasse, como CEO da empresa, ensinar ou falar para aqueles funcionários dele de cada uma das suas funções. Mas, já que a gente está no tema liderança extraordinária e falando também sobre formação de líder, aí, por um outro lado, nessa questão de relacionamentos, nessa questão de grupo pequeno, de roda de conversa, aí eu acho que é legal o líder estar aberto a conversar sobre vários assuntos e a ter uma mente aberta e buscar não só estar fechado numa bolha de conteúdo, mas aprender de outros assuntos, outros tópicos, para conversar e fazer pontes, né? Então, são coisas diferentes, claro, porque hoje é inegável, não tem como fugir dessa realidade de que, por exemplo, se tratando da liderança eclesiástica, ela extrapola a eclésia, extrapola a palavra de Deus. O líder, ele precisa ser hoje alguém que domina diversas áreas de atuação que compõem o ministério nos dias de hoje.
e talvez algumas pessoas podem olhar para isso com preconceito, enfim, mas é só olhar para os dias de Paulo. Ele tinha também aspectos, enfim, da liderança dele que extrapolavam a leitura da Torá, a leitura do Antigo Testamento, como nos dias de Moisés, assim por diante. Então, faz parte do contexto da cultura um líder compreender o que envolve a liderança dele. E por esse motivo, eu acho muito pertinente a fala do Kuypers no sentido de líderes lerem mais, não só lerem assuntos pertinentes, por exemplo, a teologia, enfim, mas lerem livros de liderança, de administração, de psicologia, de gestão, enfim, vários temas e assuntos que são pertinentes na vida do líder. O ponto que eu gostaria de trazer aqui é que líderes também precisam dizer... Ô, pessoal, essa chuva vai atrapalhar, não? Acho que fica tranquilo, assim. Tá, beleza. Agora dava pra desligar esse ar, mano. O ar tá muito frio, velho. Nossa, tá muito frio. Tá um pouquinho frio mesmo, hein? Não, cara, eu tô aqui, ó, me batendo todo, cara. Eu tava encolhido. Não, eu tô aqui, ó. Meu, eu tô mais gelado que presbiteriano. Eu tô mais gelado que presbiteriano, bicho. Mas eu posso continuar aqui ou não? Vai lá. Mas põe a câmera em mim, eu quero falar um negócio agora pra corte. Agora vai dar corte. Agora tu tem que começar a falar com ele, né? Mas o Will... né? Agora vai dar corte. Agora vai dar corte. Desligou o ar, mano? Meu Deus. Não, pô, mano, quando tu prega, às vezes tu não é invadido por esse pensamento intrusivo. Pô, isso aqui deu um corte. Mano, eu preguei na ponte. Esse pensamento intrusivo. Porque, pô, tu tá ali concentrado na pregação e vê se o Espírito Santo joga uma coisa nova e tu ali, pô, isso aqui dá um corte. Vai se ferrar. Eu preguei nos 4 cultos da ponte agora, domingo. Mano, e aí eu sabia que... Pô, eu preguei normal, manhã normal, da tarde normal. Chegou das 18, ia ser gravado. Eu falei, caramba. Começou a pregação, eu falei, mano... Aí eu fiquei preocupado. Vou render corte. Não, eu não cheguei a pensar exatamente isso. Eu falei assim, mano, eu tenho que caprichar agora pra ver se rende os cortes. Tu é bem aluno do Pablo Marçal. Totalmente, cara, totalmente. Não, porque, mano, eu vou te falar, eu comecei a postar Reels todo dia. Todo dia. Tô gastando uma grana com edição. Mas, bicho, o meu alcance... Aumenta muito. Muito, velho. Muito, muito. Eu tô há 40 dias postando Reels todo dia. Uau. Então, assim, só que, cara, vou te falar, tô cansado. É que tu vira escravo. Daí, claro, né? Tu se impressiona com o alcance e tal. Imagina, o meu alcance era de 600 mil pessoas, tá em 2,5 milhões. Entendeu? Tipo assim, mano, é muito maluco isso. Só que, cara, é uma canseira, velho. Não sei se vale tanto a pena assim. Enfim. Posso continuar, pessoal? Tisha, a câmera tá em mim? Então, líder... Oh, meu Deus do céu, cara. Agora rendeu um corte. Conseguiu. Agora rendeu um corte. Vai lá. Vamos lá, tem que terminar isso aqui. Vamos lá, sério agora. Arruma aí. Temos que ainda cantar a música de Natal. Vamos lá. Cara, então, isso é muito importante, assim, ó. O líder, ele precisa entender, olhar na frente do espelho e dizer, eu não sei. É uma resposta que tem que sair da boca do líder de vez em quando. Isso eu não sei. E isso é humano, não saber é humano. Porque quando a pessoa não sabe e tenta dar uma gambelada, sabe? Tenta, por exemplo assim, a gente lá na faculdade tenta responder umas perguntas que não entendia muito bem. O professor saca que a gente tá enrolando, entendeu? Eu lembro até hoje, mano, que o senhor Vise me perguntou do repair lá. Repair, esqueci lá, um termo grego lá, nem lembro o que significa. Mano, eu não entendi nada da pergunta. Cara, eu respondi alguma coisa com o meu dom pentecostal de fala, eu falei alguma coisa, mas, cara, ele sabe que eu tava enrolando, né? Então, assim, o líder precisa ter essa consciência de que ele não sabe de tudo. E isso é importantíssimo e humaniza ele perante a congregação, perante seus colaboradores. O líder não sabe de tudo, entende? E isso é bom, é humano, porque quem acha que sabe de tudo tá muito enganado. É uma humildade libertadora também. Total, não casos, sei, né? Não sei. Vou me informar, né? Vou atrás e tal. Vai buscar conselheiros. Muito bom. E isso é um conselho bem pertinente, porque, por exemplo, na nossa realidade, né? Um apacentador, que é um líder de grupo pequeno. Um dos medos do líder de grupo pequeno é eu não sei de tudo. E com isso, obviamente, não estou falando que ele não deva estudar, se aprimorar e saber mais, né? Porém... esse não é um empecilho para a liderança. E não há nada de errado em absoluto num grupo pequeno, por exemplo, haver uma pergunta. Até porque no grupo pequeno, por vezes, enfim, surgem algumas pessoas que são mais capacitadas intelectualmente, enfim, e colocam o líder contra a parede, né? E o líder tem todo o direito de falar:
eu não sei sobre esse assunto, vou procurar me informar, vou perguntar, vou questionar, enfim. E isso, de fato, é benéfico, inclusive, para a liderança. E é um conselho para a formação de líderes mesmo, né? Porque a gente vive uma geração que, justamente por isso que a gente está no tema liderança extraordinária, que a gente quer formar novos líderes e precisa formar novos líderes. E nisso de formação de líderes, esse tópico do conhecimento e do medo do conhecimento, das perguntas, é às vezes um tópico, ou, digamos assim, que é usado de uma maneira correta ou que é usado como uma boa desculpa para eu não assumir uma liderança ou para eu não investir nisso, com muito medo, pavor de não saber todas as coisas, né? Então, eu não sei se ainda é tempo de eu ser um discipulador, porque vai que eu não sei dar uma resposta. Pô, mas todo mundo enxergou em você, teus líderes, todo mundo reconheceu isso, você tem todos os critérios, tá tudo certo, você não precisa saber de tudo e tudo mais, ou para ser um apacentador mesmo, até outros desafios, assumir outras coisas, né? Eu acho que esse uma das grandes desculpas para não querer se tornar um líder. Tanto uma desculpa quanto um medo que pode ser real, mas pode ser também muito irreal e muito sabotador, né? Muito pra bom. formação de líderes. É sobre isso. É sobre isso. Acabamos esse mito? Acabamos o mito. E tinha o outro aí junto. Que é da fragilidade, né? É, o da fragilidade. Vamos lá. O mito... Mas esse eu te conhecer pergunto. tudo Não, e- mas esse eu te pergunto. Como é que é o da fragilidade? O Não é líder não tem fraqueza, né? O líder não tem fraqueza. fraqueza. Sempre demonstrar essa ideia de que o líder tem que estar sempre de cabeça Demonstrar erguida, demonstrando força. poder, força e tal. Tipo Joey Biden. É, exato. Não, mas Joe Biden é capenga, ele só demonstra Não, fraqueza. então, mas justamente porque, tipo assim, cara, ele era levantado por auxiliares dele. Não assim é por demais, né? diante. Aí é demais. É que Mas daí pra tentar demonstrar uma fortaleza que, na verdade, não existe, Não né? existe, Tipo, é. ele não tinha a mínima condição. Mas aí a pergunta que aí eu faço pra vocês, né, que pastoreiam pessoas, lideram pessoas e tal, né? O quanto vocês acham necessário, o quanto vocês podem expor também a fraqueza de vocês. Não expor, eu acho também complicado, né? Porque daí passa a ideia do super-homem. Mas essa pergunta é muito boa. Tipo, não expor fraqueza vai passar aquela ideia do super-homem. Vai passar a ideia de, tipo, o grande homem de Deus, que não pode, que não peca, que não erra, que não peida, sabe? Por isso que eu gosto até daquele livro sobre a vida do Jonathan Edwards, né? O autor é uma biografia do Jonathan Edwards. Ele fala sobre liderança, o perfil do líder, se eu não me engano. E ele fala do Jonathan Edwards, né? Daí ele começa, Jonathan Edwards peidava. É isso, ele soltava pum. Jonathan Edwards peidava, né? Agostinho soltava pum. Paulo soltava pum. Então, assim, mas o quanto vocês acham que um líder pode... Tá pensando em Paulo soltando pum, mano? Imagina naquela pressão. Peidava? Eu tava com essa partida que você Meu Deus. Mas... Pensamentos intrusivos. Mas assim, cara, é isso. O quanto vocês podem, sabe? O quanto que é saudável demonstrar uma certa fraqueza. Acho que a pergunta, de maneira mais resumida, é: como não passar a imagem de Superman para a igreja? Mas essa é uma pergunta muito boa, porque, na verdade, ela vai de encontro, inclusive, com vários outros mitos que a gente conversou, né? O líder dominador. Mas o líder, ele tem que exercer liderança. Então... todos os mitos que a gente conversou, existe uma perspectiva benéfica que a gente tem que olhar por outro prisma. E essa última de igual forma. Porque, de fato, vamos combinar aqui. Quem seguiria um líder aonde todos os dias ele tivesse reclamando e eu não tenho força, eu não consigo, e eu não posso, e eu sou pecador, e eu sou isso, eu sou aquilo. Enfim... Vai, eu fico comigo mesmo, enfim, não preciso de ti, né? Exato. Então, assim, liderar, de certa forma, nesse aspecto, é um equilibrar. Boa. Eu acho que o líder ele tem que ter sensibilidade para perceber quando as pessoas estão passando a ter um conceito mais elevado dele do que ele de fato é, e nesse momento meio que dar um banho de água frio. Boa. Demonstrar fraqueza, intencionalmente, inclusive, diga-se de passagem, como uma disciplina espiritual de humanização. Boa. Eu digo isso que, por exemplo, né? A gente está no Tudo Nosso, e o Tudo Nosso agora, a minha mensagem é sobre uma mensagem de fraqueza. Enfim, não vou dar spoiler, porque, enfim... Já vai ter sido. Não, já vai ter sido. Mas a gente que tá pra ser ministrado hoje à noite... Pois não vamos saber. Mas é uma mensagem de fraqueza e justamente intencional diante de um contexto onde eu percebi que eu preciso demonstrar fraqueza nesse momento. Então, agora é óbvio, a tentação de um líder é quando ele perceber que precisa demonstrar fraqueza,
ele se ausentar disso e querer Exato. se demonstrar forte. Bancar o forte. E né? aí, então, ele acaba se tornando e se fazendo um ídolo, né? Porque daí ele vai cada vez mais para essa posição de infalibilidade, de inerrância, enfim. E isso, obviamente, que, além de ser pecado, é prejudicial para a própria liderança. Total. Porque a liderança que não é humana, ela também é uma liderança ruim, né? Sei lá, imagina ser liderado pelo Xi Jinping, que é o... Não, O ditador da China? da Coreia do Norte. Da Coreia do Norte. Kim Jong-un, que é da Coreia do Norte, Isso. né? Você imagina ser liderado por um homem como aquele, que a prerrogativa da ditadura dele é a infalibilidade, é a divindade, enfim, é impossível, não tem como, né? Eu confesso que eu acho que esses dois extremos, pessoalmente falando, me cansaram muito já em alguns momentos, assim, observando, principalmente nas redes sociais, esse perfil de líderes, mas também, em alguns momentos, eu já pude conviver com esse perfil de líder, e eu acho que cansa você conviver com um líder perfeito, porque você talvez não perceba, talvez você esteja ali nesse ímpeto coach do inspiração e coisa errada, mas você vai se cansar porque você, assim como quando nós olhamos para a lei de Deus perfeita, nós nos vemos pecadores, a gente olha para o líder perfeito e a gente se vê também infalível e errado e não conseguindo ser perfeito como ele é. Então isso cansa. Mesmo que talvez de uma maneira inconsciente, mas que a pessoa esteja ali num ritmo de, cara, não, vou seguir esse líder que está me inspirando, mas isso vai de alguma maneira desgastando. Mas também esse líder só reclamão, só murmurento, só pra baixo e tudo é ruim, tudo é pesado, tudo é difícil. Não dá. Isso cansa muito. E também tem esse fenômeno, por exemplo, das redes sociais. Ao mesmo tempo que tem os coaches, tem também os líderes que... cara, tudo é um dilema, tudo é difícil, tudo é muito filosófico, tudo é muito... Uma música... Um abraço aí pro Gondim, sacanagem. E qual que é o ponto disso? Isso também desgasta. Então, por exemplo, respondendo a tua pergunta sobre na minha liderança, né? Existem pregações que, enquanto estou montando o sermão, quando eu estou pensando nas aplicações, eu penso, cara, aqui é uma oportunidade de eu encaixar uma humanização minha, contando tal história de como eu comecei a namorar a Elaine e mostrando que eu também sou humano nesse aspecto. Ou aqui sobre sobre deserto. Cara, aqui em dilemas, né? Aqui encaixa muito bem uma história minha sobre luto de quando eu briguei com Deus, digamos assim, e taquei a minha Bíblia na parede, num tempo de devocional. Isso vai me humanizar e vai, na minha visão, né, vai cooperar com o meu pastoreio com essas pessoas que vão entender um aspecto humano e também de um coração falível e ao mesmo tempo que enfrenta dilemas junto com eles. Mas ao mesmo tempo também não é toda a pregação uma exposição de todas as minhas falhas e erros da semana. Sim, não dá. Eu acho que mas e daí também uma outra coisa, né? Por exemplo, que daí é algo que eu creio que tem a ver com o ofício pastoral. Porque enquanto pastores nós temos alguns ofícios também. E, por exemplo, vamos supor, o meu ofício no pré-culto. Aqui na Onda a gente tem o costume de, antes do culto, se reunir com os voluntários, ministrar o coração deles e encorajar o coração deles. Teve pré-culto que eu compartilhei momentos de confissão de pecados, compartilhei vulnerabilidades de lutas e a gente orou junto. Mas teve pré-culto que às vezes eu cheguei desanimado por conta de alguma tristeza que eu enfrentei naquele dia, alguma decepção, alguma frustração, alguma coisa, mas era meu ofício ministrar eles e encorajar eles pro culto que a gente ia viver. E como em resposta ao meu ofício, não era falsidade, não era nada. Não cheguei lá triste, vamos lá, não é sobre isso. Mas era sobre o meu papel de ali ministrar o coração deles para preparar eles pro culto e não agora para todo mundo simplesmente ficar... Entrar na tua vibe, né? Cara, sim, realmente, vamos ficar tudo assim mesmo, entende? Quem nunca pregou desanimado e querendo estar em outro lugar é porque não viveu o ministério. Você tem que também, acho que, discernir o tempo que você tá e se é um tempo de mostrar humanidade, se é um tempo de firmar uma posição e levar um encorajamento, algo que é necessário. Enfim, eu acho que isso é importante discernir, mas não se esquecer de trazer essa dinâmica para o ministério, né? Acho que essa dinâmica é importante. Eu responderia essa pergunta da seguinte forma. Primeiro que o líder precisa ter a consciência de que está diante da palavra de Deus. E se ele está diante da palavra de Deus, ele já sabe que ele não é esse super, sabe? Que ele é fraco. Que ele sabe que ele é fraco. Então, acho que a liderança e o púlpito de uma igreja precisa estar ocupada por homens e mulheres que sabem que são pequenos diante da grandeza da mensagem que pregam.
Então, isso por si só já o humaniza. Porque quando um pregador também chama para si todos os exemplos, aplica para si todos os exemplos que ele está pregando, isso vai passar a imagem de super-homem. Entende? Da mesma forma, também ele fica pregando lá o texto e tudo, ele também se encaixa no negativo. Também é ruim. Então, pregue a palavra, sabe? Ao pregar a palavra, toda a comunidade, inclusive o pregador, sabe que é fraco, sabe que é pequeno e que Deus é grande, que Deus restaura, que não existem super-homens. O que existe são pecadores nas mãos de um Deus irado. Mentira, só para fazer a frase de efeito. Mas é isso, todo mundo, como eu sempre digo, não existem pessoas fortes, né, diante de uma Bíblia aberta. Não, né, não existem pessoas... Eu esqueci uma frase de efeito que eu usei, que ela é boa, que eu esqueci. Mas essa é boa também. É que, assim, todo mundo é fraco diante de uma Bíblia aberta, sabe? Assim, todo mundo percebe a sua fraqueza diante de um sermão do monte. Entende? Então, a própria pregação da palavra humaniza o pregador. Porque ele está pregando algo que é muito excelente. Sabe? E sim, o pregador muitas vezes tem que ter a consciência de que o que ele está pregando é aquém do que ele vive. Porque não é assim, vou pregar o que vivo. Claro, não estou dizendo que agora tem que ser uma vida falsa, hipócrita, não é isso que eu estou dizendo. Mas vai ter momentos que o pregador vai estar diante de um texto, de uma excelência de Deus, em que todo mundo está ali igual pedindo misericórdia a Deus, sabe? E aí eu encerro citando Paulo, né? Quando sou fraco é que sou forte. E digo isso em qual sentido e aspecto? De que o objetivo não é ser fraco, o objetivo é ser forte. Mas para ser forte tem que ser fraco. É tipo isso. E na liderança, a gente precisa ser fraco em muitos momentos para ser forte. E eu acredito que para que a gente equilibre esses pratos e não seja esse líder murmurento, tal, para baixo, enfim, e ao mesmo tempo não seja esse super-herói que tenta roubar o lugar que é de Deus, é necessário intencionalmente o líder dosar a sua fraqueza, a sua exposição, para que dessa maneira possa educar a igreja a adorar apenas aquele que deve ser adorado, mas ao mesmo tempo ser inspirado através da vida daquele que lidera. Boa. É isso aí. Inclusive, porque, aproveitando essa tua fala, né? O nosso líder é um Deus fraco numa concepção humana, né? O Deus que morre na cruz é um Deus extremamente fraco, né? Na concepção humana, né? Então, é muito interessante, né? Que o próprio Deus não considerou que ser igual a Deus era algo que devesse se apegar, mas, enfim, abriu mão de toda esse super-heroísmo. E o seu super-heroísmo foi a fraqueza da morte de cruz também, né? Isso que o levou à glória. Então, Filipenses 2, né? A primeira metade é a humilhação completa. Então, a glória vem depois dessa humilhação completa, né? E até mesmo se a gente for fazer uma paráfrase, um paralelo, essa força vem ressaltada nessa fraqueza também, que para nós, humanos, e para nós, nas nossas mitologias de formação de divindades, né? A gente não diria que o Deus fraco seria esse todo-poderoso nosso Salvador, né? Muito bom. É isso aí, acabou. Passa a régua. Passa a régua. Seja um bom líder, seja humilde, tenha amigos, não caminhe sozinho. Tamo together. Maravilha. Até semana que vem em mais um Na Mesa. Tchau, tchau. Valeu!